Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Voltamos a conversar com a professora Ruth Trindade, professora doutora do curso de enfermagem da UFAL, sobre comportamento sexual e reprodutivo na cidade de Maceió. Uma pesquisa muito interessante, a gente falava inclusive sobre os reflexos de um início de relacionamento sexual no resto da vida da pessoa e até mesmo nas suas relações que estão por vir ainda. Não deveria ser traumático, mas em determinados casos o é. A cultura tem influenciado muito para isso? Olha, se a gente for avaliar, vamos supor, a história da sexualidade, ela sempre vem refletida como o segredo, né? Então, o sexo é algo que não se pode falar, não se pode comentar. Você pode viver, né? Mas numa égide de proteção. Então, não se discute sobre sexo. Isso tem se modificado no tempo ainda? Mas ainda reflete isso. Quer dizer, então eu não posso, se eu conversar sobre isso, às vezes até no processo de educação, da saúde, eu posso ter a questão de eu achar que eu estou estimulando o outro a fazer o sexo. E também, por parte da questão da mulher, a mulher lhe foi negado o prazer sexual durante muito tempo. Então, no século passado é que a mulher começou a descobrir a sua sexualidade, a descobrir que ela podia ter prazer nessas relações. E o homem também começou a descobrir que poderia dar prazer à sua parceira, né? Porque antes também ele achava que ele não poderia dar prazer a ela pela égide da proteção. A igreja reflete a mulher como a mulher que amamenta, a mulher que pare. Então, aí uma coisa da santidade que dava uma proteção à mulher, mas que não lhe permitia os prazeres, né? Então, esse é todo um processo de descoberta. Então, alguns reflexos que a gente verifica hoje ainda pode estar ligado à questão da cultura. Quer dizer, então, a mulher ainda não se descobriu totalmente o seu prazer e essa relação, a primeira relação sexual, acaba vindo com essa questão da culpa, do medo e do não sentir prazer, que acaba refletindo na dor. Quer dizer, o querer e o pensar, então a mulher ainda fica protelando, como se isso não fizesse parte, não devesse fazer parte do pensamento dela. Como é que foi a penetração dessa coleta de informações? A cidade inteira foi mapeada e foi visitada? Nós estamos, ele está distribuída, a nossa amostra distribuída pelos 50 bairros de Maceió, né, onde nós fazemos uma pesquisa domiciliar, né? Isso dá um certo trabalho. Como nós decidimos fazer com casais para termos homens e mulheres representados nessa pesquisa, então nós temos que ir várias vezes à noite, né, para fazer. Então ela dá um certo trabalho. O perfil econômico, ele tem influência nesse início? É um dado que nós temos coletado, mas ainda não fizemos o cruzamento deles, né, em relação a essas idades, ao perfil educacional e perfil econômico. Prevenção entra nessa discussão? Entra. E a gente percebe que ela também não existe nessa primeira relação sexual. Há tanto desconhecimento sobre o sexo, acaba refletindo desconhecimento sobre os métodos contraceptivos e sobre a forma como se proteger. Apesar de as mulheres elas terem relatado um maior conhecimento sobre métodos contraceptivos do que os homens. Então, a gente pode configurar isso como dois momentos. Primeiro, ela retarda mais o seu início da vida sexual, significa que ela tem mais acesso à informação, né? E os homens, como eles acabam antecipando um pouco, a informação ainda não chegou até eles. Mais um ponto que é importante, que precisa ser modificado, não que entre os amigos a gente não possa discutir sobre isso, é que tanto sobre sexo quanto sobre métodos contraceptivos, a principal fonte de informação são os amigos. São os amigos, não são os pais? Não são os pais. Os pais aparecem como terceiro elemento. Pediatra, aliás, é uma coisa interessante. 15 anos, o pessoal não quer ir mais ao pediatra. O pediatra também não fala sobre sexo. Como é que fica?
Então, o profissional de saúde, como nós somos enfermeiros e tal, essa é uma pesquisa da área da saúde, né? Então a gente gostaria que o profissional tivesse porque ele tem um papel importante nessa questão da educação. Mas ele não aparece também. Ele não aparece também. Nós tivemos dois sujeitos que citaram profissional de saúde como uma fonte de informação. Uma fonte de informação. Se fala muito sobre camisinha. Parece até que é o único método contraceptivo que se tem, e se tem de forma gratuita aí nos postos de saúde, e não é. Não é o único método, mas num relacionamento é importante porque ele é o único método que protege contra as doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, pode estar em qualquer lugar presente. Exatamente, de qualquer forma. ele é fácil de transportar, né? Quer dizer, o homem pode ter autonomia do seu uso, né? A mulher com a camisinha feminina também pode ter autonomia do seu uso. Tem tido uma rejeição muito grande ainda por parte das mulheres, o relato de incômodo na utilização. Eu sempre falo para testar, sabe? Levar e fazer um jogo sexual com o seu parceiro, né? Porque não é, né, incômodo, né? Quer dizer, ele é diferente, né? Mas não é incômodo, né? E ele é seguro, ele tem até algumas características diferentes da camisinha masculina. Agora, professora, quem é que está definindo o uso ou não do método contraceptivo? Não só, gente, do ponto de vista da reprodução, mas também da própria passagem de doenças sexualmente transmissíveis, como as DSTs. Quem é que está definindo isso? É um homem ou uma mulher? Olha, acaba sendo a mulher. O homem acaba, como a barriga, a gravidez, e é geralmente essa a principal preocupação com a gravidez, ela acontece na barriga da mulher, né? E como a gente tem também uma questão cultural, né? E tem até algumas frases que colocam assim que o homem pode ficar solto, mas as mulheres têm que ficar presas, e às vezes o pai fala isso para o seu filho. Então, dando ao homem um caráter de irresponsabilidade em relação à paternidade. Então, é isso que nós precisamos também estar modificando em relação aos homens, porque ele acaba colocando na mão das mulheres a questão da reprodução. Então, ele não discute e coloca o foco, e ele pode, né, vir a ser um pai, né, sem ter planejado, porque ele passou para o outro essa discussão. Então, é necessário que homens e mulheres, eles conversem sobre sexo, conversem sobre seus desejos, né, que compartilhem, né, para que a coisa seja vivida com segurança, né? Os pais em casa não sabem muito bem o que fazer. O pai não sabe o que fazer com o garoto que já está com 15 anos, ele não vê o garoto chegar em casa com as namoradas que ele gostaria de ver, e quando vê, pergunta se já teve algum relacionamento com a namorada e quer, normalmente, se utilizar do método tradicional, né? Levar para uma profissional do sexo, um relacionamento com alguém que esteja mais próximo, etc. A mãe também não sabe muito o que fazer. A que hora, minha filha? Qual é a hora mais apropriada para que a minha filha perca a virgindade? Com quem? O príncipe e o sapo se confundem o tempo todo no imaginário, né, dos familiares e da própria adolescente, do próprio adolescente. Isso é verdade, mas assim, não existe idade. Assim, a idade vai ser X, não tem. Né? É um processo de decisão, e um processo de decisão sem reversão, né? Quer dizer, que depois que você decidiu, né, e que você se iniciou sexualmente, né, essa já né, já não tem mais a possibilidade de voltar a ser virgem, né, a uma situação de retorno. Então, é um processo que tem que ser pensado. Então, o importante é o diálogo, né? E a decisão, ela ser tomada com segurança, para não ser algo só agido no impulso e no instinto, né? Para que os dois possam viver isso de uma forma importante, assim, sabe? Como descoberta. Os adolescentes ainda cultuam a virgindade. Muita gente diz que não, as relações estão cada vez mais banalizadas, mais frágeis, mas a internet faz até leilão de virgem. Como é que fica? Não, mas assim, a virgindade ela não é tão banalizada assim. Não que ela... Antigamente poderia-se dizer que a virgindade ela era uma moeda de troca para o matrimônio, né?
Hoje em dia ela não é mais uma moeda de troca, então não se exige, né, que alguém seja virgem para chegar para poder se casar, né? Mas ainda as meninas cultuam essa questão da virgindade. Tanto é que nessa pesquisa, nós, em relação à questão do desejo, né, para se iniciar sexualmente, as mulheres colocam assim, que não pensavam sobre isso, né, e que não desejava que acontecesse naquele momento. Então, assim, como o momento que aconteceu não era o que eu estava esperando. Então, assim, como perder a virgindade não é assim aquilo que eu mais desejo, né? Ao contrário do homem, né? Então, eles anseiam por esse momento. Professora, quais são os próximos passos aí da pesquisa? Os próximos passos é a conclusão da coleta de dados, né? Que a gente continua avançando nos bairros. Nós começamos pela região norte e estamos descendo, já fizemos também até aqui a Ponta Verde, né? E a Ponta Verde não, o Farol, e vamos agora fazer essa parte baixa da cidade. Então, um ponto é terminar a coleta dos dados e fazer a conclusão desses resultados da pesquisa como um todo. Uma vez concluída, as pessoas vão poder ter acesso pelo próprio portal da universidade? Pelo portal da universidade, né? Nós pretendemos publicar artigos, né? Alguns já estão sendo elaborados com alguns resultados, e também, como a pesquisa ela é bastante ampla e ela vai dar um perfil, acho que bem interessante, nós estamos, assim, no próximo ano, talvez, de publicar um livro com todos esses resultados. Que bom, nós estaremos aqui para o lançamento deste livro. Professora, muito obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço esse espaço, que é bastante importante para estabelecer um diálogo e, às vezes, mostrar o que nós fazemos lá na universidade, que tem, assim, uma importância para a população na questão da saúde, da educação e da sua própria vida. Muito obrigado. Olha, o Pauta Especial termina por aqui, mas estará de volta na próxima segunda-feira e, é claro, contando com você. Até lá!